Meus amados irmãos, vamos continuar nossa reflexão. Nós estamos vendo alguns exemplos de negados deixados na Bíblia, sendo assim nosso aspecto negativo. Estamos ainda a Acabe, como perseguidor de profetas, e aí estamos vendo como Deus apresenta os profetas de Deus, como atalaias, como candeias. Ficamos aqui em Candeias, onde os profetas iluminavam o povo sobre a soberania de Deus, sobre a fidelidade de Deus. E aqui nós começamos a pontuar algo sobre Davi, as unções que ele teve, as três, e o percurso que ele trilhou para chegar ao reinado completo. E vimos algumas vezes que Saul tentou matar a Davi. Vimos 4 vezes, mas hoje eu vou só citar para a gente ganhar tempo, porque senão vai terminar o ano e a gente não vai terminar esse material. Então, a 5ª vez que Saul tentou matar a Davi foi quando ele enviou mensageiros à casa de Davi, quando ele já estava casado com sua filha. A 6ª vez, isso está em 1 Samuel 19:11. A 6ª vez foi quando ele mandou 3 grupos de mensageiros a Naiote de Ramá. Está em 1 Samuel 19 a 21. A 7ª vez foi ele mesmo indo a Naiote, 1 Samuel 19, 22 e 23. Quando ele foi a Keila, em 1 Samuel 23, 8. A 9ª vez, quando ele cercou a Davi no deserto de Maom, 1 Samuel 23, 24 a 26. A 10ª vez foi quando ele perseguiu Davi em Engedi, em 1 Samuel 24, 22. E a 11ª vez foi no deserto de Zif, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Aí você imagina, irmãos, como Davi não se sentiu diante de uma situação delicada desta, quando seu sogro, por um espaço de 11 vezes, tentou tirar a vida do mesmo, de Davi. Mas Davi tinha uma promessa e cria na fidelidade de Deus, de que esta promessa, ou aquela promessa de se tornar rei sobre todo Israel, haveria de se cumprir. Davi esperou em Deus, até que a promessa do Senhor se concretizou na vida dele. Diante disso, irmãos, a gente vai partir para uma outra apresentação dada aos profetas de Deus no seu livro. Eu tenho alguma coisa também recheada aqui, mas talvez, irmãos, eu não me detenha, Como eu já disse, se for deter, eu tenho aqui mais. Nós já vimos 2 apresentações, nós temos aqui mais 8 apresentações dos profetas de Deus na Bíblia. Então, se cada apresentação dessa a gente for pontuar, então vai se alongar muito, e temos ainda outros exemplos a refletir. Então eu vou citar aqui. Outra apresentação dos profetas de Deus na Bíblia era como uma voz. Aí vocês se lembram de João o Batista. Ele disse que era apenas uma voz. Não sou Elias, não sou nenhum dos outros profetas. Eu sou uma voz que clama no deserto. Então os profetas de Deus eram levantados como voz de Deus para falar ao povo. E eu até pontuei aqui, irmão, não vou citar não, mas eu pontuei aqui alguns clamores de João, o profeta de Deus, Eu pontuei aqui, o clamor do arrependimento, não vou me deter, só citar rapidinho. João Batista, o profeta, ele clamou sobre o arrependimento, ele clamou sobre a ira futura, ele clamou sobre o juízo iminente de Deus, ele clamou sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele clamou sobre a colheita do trigo, ele clamou sobre o inferno, que é uma realidade.
ele clamou sobre a salvação de Deus, ele clamou sobre advertindo o povo, advertindo os publicanos, advertindo os soldados e advertindo também os políticos e os líderes religiosos. E João também, ele clamou sobre outras coisas, como está lá em Lucas 3,18, e a gente fundamenta isso em João 21, 25, comparando a Jesus. Que se tudo que Jesus fez e falou fosse escrito, os livros não dariam na face da terra. Então, João, o Batista, o profeta de Deus, ele clamou sobre muitas coisas, irmãos. E isso nos faz entender que nós também somos profetas de Deus, figuradamente falando, nesta geração corrompida, e que a gente também precisa clamar, né? Clamar sobre arrependimento, que é uma mudança de vida, clamar sobre, anunciar a ira de Deus que há de vir sobre toda a face da terra, e esta ira futura não estará destinada aos escolhidos de Deus, se os escolhidos permanecerem fiéis no Senhor. Precisamos clamar na igreja sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. A gente precisa, irmãos, a cada momento, né, clamar, falar à igreja sobre o batismo do Espírito Santo, que às vezes tem gente que nem batizado é, mas parece que não tem mais aquele fervor, aquele desejo ardente. Eu já falei de mim e refalo novamente. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, o meu sobrinho de saudosa memória, presbítero André, o que ele fez foi dizer: Silvio, peça o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele já estava na igreja há um ano, e eu disse: e o que é isto? E ele disse: é Jesus lhe batizar para você falar em outras línguas. Você ouve os irmãos falando uma língua que você não entende? Ouço, pois pronto. Ali é resultado do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então peça. E quando ele me instruiu, irmãos, eu não parei de clamar. Fiquei importunando Jesus, querendo até Jesus me batizar. Quando eu ouvi algum irmão falando em línguas estranhas, eu dizia: Jesus, eu quero o batismo, eu quero também falar essa língua estranha, eu quero, me batize. E eu importunei Jesus, né? Sacudi Jesus na forma de falar, até que com 6 meses de vida cristã, Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Mas tem gente hoje, irmão, que está na igreja, mas não está nem aí mais, nem se preocupa, não quer nem saber mais de pedir o batismo, não quer nem saber de clamar, não se agonia, parece que está insensível. Tanto fez, tanto faz Jesus me batizar. Se ele quiser me batizar, me batiza. Também se não quiser, não estou nem aí, eu indo para o céu que vale. Mas irmãos, não é assim. Você que não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, você precisa sentir este desejo ardente no seu coração e clamar, rogar, suplicar, fazer que nem Jacó quando estava lá com o anjo, lutou com o anjo que prefigurava Jesus até receber a bênção de ter o seu nome e a sua vida mudada. Então você que não é batizado no Espírito Santo, você precisa clamar mesmo, gemer, suplicar. Agora, faço a pergunta e não quero resposta, seja ela silenciosa. Você está clamando? Você está gemendo, importunando mesmo a Jesus? Eu quero Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Ou você, vai ter festa agora das senhoras, dia 21 e 22, vai ter o congresso de senhoras. Aí nesse dia, quando tiver o pregador pregando aqui, vem à frente que Jesus vai batizar e a gente vai orar. Aí você vem. E por que você, no período que não tem festa, por que você não fica justamente também clamando a Deus, gemendo diante de Deus, suplicando ao Senhor para que Ele lhe batize com o Espírito Santo e com fogo? Só em tempos festivos? Não. Jesus quer batizar a todo instante, irmãos. Lhe batiza até na sua casa, se você estiver pagando o preço orando. Eu contei para vocês aqui uma vez de uma irmã, uma jovem senhora lá em Belém, que a gente estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo, e a gente ficou dando oportunidade a irmãos, a cada culto, era 5 minutinhos,
Conte resumidamente como Jesus lhe batizou no Espírito Santo. E os irmãos iam contando rapidinho, sem detalhes, né? Detalhes é só na música do camarada lá. Mas nesse caso, não com detalhes, né? Em 5 minutos, fale o essencial. E fomos dando oportunidade. Um dia, aquela irmã, eu só vi, ó irmão, o pastor não sabe tudo na hora não, viu? Eu só vim saber que aquela irmã foi batizada com o Espírito Santo, eu acho que foi com 15 dias ou aproximadamente um mês. Porque nem ela me contou. E já foi alguém no altar que disse, a irmã foi batizada. Oxe, que negócio é esse? Foi. E aí eu procurei, ela me disse, pastor, eu estava em casa, como sempre, fazendo os afazeres de casa. E quando foi depois, eu senti no coração, eu já estava louvando a Deus em casa, louvando. E eu senti no meu coração aquele desejo de deixar tudo e ir para o joelho. E eu deixei tudo, eu fui para o meu quarto, fechei a porta, os meninos estudando. E eu fiquei orando ali ao Senhor, conversando com Deus, pastor, e naquela manhã, Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo, e eu fiquei falando em línguas estranhas um bom tempo ali. Deu meio-dia e eu falando em mistério com Deus. Então, é somente a gente desejar, irmão. Tem gente que deseja ardentemente ter um iPhone. Eu quero um iPhone. E às vezes vai juntando dinheiro porque é o triste do iPhone, eu quero um iPhone. Ou seja lá, qualquer outra coisa eu quero. E fica naquela agonia, naquela doidice de querer o bendito do iPhone. Faz de tudo, né? Positivamente falando, para juntar dinheiro para comprar um iPhone. E nas coisas de Deus, para receber o batismo com o Espírito Santo, eu não vejo essa agonia toda. Eu não vejo esse interesse todo. Eu não vejo esse queimor, essa agonia toda. Eu quero, Jesus, falar em mistério contigo. Eu não vejo. Alguma coisa está errada nesse negócio aí. É a mesma coisa de quem já foi batizado com o Espírito Santo, irmão. Aqui é um clamor de João Batista, né? Ele não clamou sobre o batismo do Espírito Santo. Então, estou aqui clamando agora. Você que é batizado com o Espírito Santo, e desde o tempo de Adão que você não fala línguas estranhas, como é que pode sair? Eu não sei, irmão, como é que uma pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo e faz anos que não fala mais línguas estranhas. Eu não sei como é isso. Você que foi batizado, você tem que analisar e dizer, Jesus, o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa que está obstruindo as línguas estranhas fluírem? Você vai fazendo uma análise da sua vida, vai dizendo, em pecado eu não estou. Eu não estou em pecado. Eu estou um crente ou uma crente direita, ou direito, né? Um crente direito e uma crente direita. Estou direitinho, caminhando para o céu, lutando para agradar a Deus. E por que eu não estou falando em línguas estranhas? O que é que está acontecendo? Aí você que está, desde o tempo de Adão, sem falar em línguas estranhas, então você tem que clamar ao Senhor para voltar a falar em mistério com Deus. Todos nós sabemos que as línguas estranhas, irmãos, através delas a gente conversa com Deus. Ninguém sabe o que estamos falando, nem os anjos caídos, nem os anjos de Deus que estão na sua presença. Ninguém sabe o que nós estamos falando através das línguas estranhas com Deus. Somente a Trindade sabe, o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente eles sabem o que aquelas línguas estranhas estão sendo pronunciadas. Somente eles entendem o significado. Então, eu quero clamar a você que é batizado com o Espírito Santo e já faz tempo que não fala línguas estranhas e já está acostumado ou acostumada com essa vida de não falar em mistério com Deus, que você se desperte, que você se agonie, que venha uma inquietação na sua alma para você voltar a falar em mistério com Deus. Eu já fiquei um tempo sem falar em mistério com Deus, irmão. Já contei a vocês aqui. Eu já fiquei um tempo. Fiquei, não sei se 1 mês, 2 meses. Eu sei que eu fiquei um tempinho sem falar em mistério com Deus. E quando eu chegava no culto e Deus abençoava, e eu ouvia os irmãos falando em línguas estranhas, e eu na mocidade sentado,
eu ficava agoniado. Jesus, eu quero falar novamente em mistério. Jesus, tem misericórdia. Desobstrua o que está impedindo de que eu venha falar novamente em mistério contigo. Até que uma noite Jesus desobstruiu e as línguas do Espírito de Deus voltaram a fluir novamente nos meus lábios. Daquele dia em diante eu lutei e luto para conservar as línguas estranhas na minha vida. Luto, né? Posso não falar todo dia, mas o desejo eu tenho. E quando eu passo um dia, 2 dias, 3 dias, alguns dias assim sem falar, eu já me agonio. Jesus tem misericórdia, aí Jesus vai e faz com que eu fale novamente mistério com Ele. Então a gente não pode, irmão, se acomodar. Quem é batizado com o Espírito Santo não pode se acomodar. Precisa conservar as línguas estranhas, porque você está falando com o seu Pai celestial, e o seu Pai celestial entende. Então a gente precisa novamente, irmão, ver essa situação na vida de quem não é batizado, para voltar, para ser batizado, né? Para ser batizado. Já pensou você que não é batizado com o Espírito Santo? Chega aqui no culto, dobra o seu joelho, fica ali, Jesus, Jesus, eu quero Jesus, e dando glória a Deus, aleluia. E quando menos espera, Jesus derrama a glória e você é batizado com o Espírito Santo. Ou você cantando hino, ou você tendo a oportunidade para proferir a palavra de Deus. Então imagine essas coisas, irmãos. Clamem a Jesus para Jesus lhe batizar, porque batizar Ele quer. Agora é aquela questão: será que você realmente quer? Será que ardentemente você quer ser batizado com o Espírito Santo? É aquela questão que eu já disse uma vez e volto a dizer novamente. Vai chegar a festa, chegou o pregador, vem aqui à frente para a gente orar para Jesus batizar. Aí você diz logo: vou fazer o que ali? Eu vou e não sou batizado. Pronto, você já está botando obstáculo. O Jesus que batiza ali na frente, batiza aqui onde eu estou sentado. É verdade, você não está mentindo não. O Jesus que batiza, quando convida aqui a vir ao altar, é o mesmo Jesus que lhe convida, que lhe batiza onde você estiver na nave da igreja. Mas o ato de você vir à frente é um ato que você está demonstrando de querer ser. Eu quero, eu vou me juntar ali, eu quero. Porque, irmãos, vocês são bem conscientes. Quando está aqui o pregador, vamos orar, igreja. O pregador fica aqui morrendo, orando. E às vezes eu passo um rabo de olho na igreja, eu vejo os irmãos com os olhos abertos, conversando. Cadê a igreja nesse momento? Fechar os olhos, se unir com quem está orando aqui. Jesus batize, Jesus batize. Se você quiser sair do seu lugar e impor a mão na cabeça daquele que não é batizado, pode, não tem nenhum problema não. Vem, Jesus batiza aqui, batiza, batiza, chega, batiza. Eita, agora quem está aqui na frente, pelo amor de Deus, fica com a boca, parece que botou super bonde, colada, não abre, não faz nem um piquinho para ver se sai um ar. Não, chegam aqui à frente, diga aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus me batiza, eu quero ser batizado, aleluia, me batiza. E deixe Jesus fazer a parte dele, e você faz a sua. Agora é preciso a igreja se unir. Nós não podemos ficar, irmãos, quando o povo é convidado aqui à frente, seja para ser curado, seja para receber o batismo do Espírito Santo. A gente não pode ficar, irmão, assim, ó. Não, é razão da igreja se unir, fechar os olhos, clamar ao Senhor. Veja como as coisas estão mudadas, irmão. Como as coisas estão mudadas. Em vez da igreja fechar os olhos, eu me lembro de antigamente, na minha igreja Mãe Viçosa, que quando era desses momentos, a igreja se unia, a voz era única. Era a igreja clamando para Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas hoje em dia, em vez do povo melhorar, parece que o povo piora. Em vez de conservar o que fazia antigamente nesses momentos, não, vai desfazendo. E aí fica o orador aqui morrendo, orando. Alguns irmãos ali impondo a mão e orando. Às vezes
sai o orador, vem outro orador, batiza e a nave da igreja lá. Só assim, ó. Eu estou falando daqui, que hoje eu estou pastor aqui. Então, nesses meus 2 anos e meses que eu estou aqui, eu já vi isso acontecer. Aqui, nesses momentos, o povo aqui, ó. Outros sentados, já não basta passar 1h30 sentado, aí ficar só 5 minutinhos ou 10 minutinhos em pé. Não, eu vou me sentar, salvo, né? Quem é impossibilitado, tem questão física. Mas pessoas, irmão, que não estão impossibilitadas, têm condições, aí fica sentado. Meu Deus do céu. Ô irmãos, vamos melhorar para Jesus. São detalhes que precisam ser melhorados. A gente não pode deixar uma coisa dessa ficar corriqueira no nosso meio de jeito nenhum. É preciso a gente se unir e nesses momentos a gente voltar a vivenciar as coisas necessárias. Então que a gente, irmãos, possa clamar, como o profeta clamou, João Batista, no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo e outras coisas mais para o bem da igreja. Outra apresentação dos profetas, irmãos de Deus, na Bíblia, está em Isaías 58, versículo 1. Abra a sua Bíblia aí, por favor, vamos ler. Vamos colocar por grupos. A mocidade lê Isaías 58, 1. Isaías 58, 1, a mocidade. Pausadamente, bem bonito para Jesus. As senhoras estarão lendo Efésios 2 e 20. O coral, Atos 9 e 15. Então, Isaías 58, 1, mocidade. Efésios 2 e 20, as senhoras. Atos 9 e 15, coral. A mocidade achou? Amém. Então leiam bem pausado e bonito para Jesus. Pronto, falou mais forte nos pecados, misericórdia. Nos pecados foi que foi mais com mais força. Olha, irmão, levanta a voz como uma trombeta. Então os profetas, eles eram vistos como trombeta de Deus. Levante a sua voz como trombeta, semelhante trombeta. Então os profetas, no caso Isaías aqui, que era um profeta, ele foi levantado por Deus para usar a sua voz como trombeta e anunciar alguma coisa. Então, eu tinha algo pontuado em trombeta, eu não vou de jeito nenhum, né? Pelo menos na Bíblia, as trombetas, elas emitiam som para alertar ou convocar o povo. Outra apresentação dos profetas na Bíblia, profetas de Deus na Bíblia, é que eles eram vistos como um homem de Deus. Se não me foge a memória, são 7 personagens, se não me foge a memória, são 7 personagens que foram chamados como homem de Deus. Elias foi um deles, chamado como homem de Deus. Então os profetas de Deus eram apresentados como homem de Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus, comunhão com Deus. A 6ª apresentação dos profetas na Bíblia está em Efésios 2 e 20. As senhoras, né? Então vamos lá, no departamento de senhoras, Efésios 2 e 20. Não, só tem 2 irmãs ou 3 lendo. É o departamento de, eu quero o departamento de senhoras. Salvo quem não sabe ler. Ou quem tiver com problema na voz, como eu já fiquei aqui, né? E não dá para ler. Então, leiam bonitos. Efésios 2 e 20, leiam por favor. Pronto. Então está aí, irmão, mais uma apresentação dos profetas aí, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então eles eram as colunas, certo? Os profetas eram as colunas do Antigo Testamento e até João Batista também no Novo, como coluna também. Então
eles eram vistos como colunas. Então vamos adiante. Quem agora? O coral, né? Coral, Atos 9 e 15. Atos 9 e 15. Pronto. Os profetas de Deus, irmãos, eles eram apresentados também como vaso, né? Todos os profetas de Deus eram usados como vasos. Deixa-me ver um texto aqui que está vindo aqui à mente. Atos 13, versículo 1 diz assim, ó: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Então, veja que os profetas de Deus eram vistos como vasos de Deus. E como vasos eram usados pelo Senhor, logicamente, eram instrumentos de Deus. Vamos agora ver Jeremias, capítulo 1, versículo 10, os obreiros aqui no altar. Jeremias 1 e 10. Jeremias 1 e 10. Os obreiros aqui no altar. Jeremias 1 e 10. Acharam? Leiam aí, por favor, todos. Olha, ponho-te neste dia. Não, eu quero os obreiros tudinho. Cadê os outros? Não, não quero saber se é diferente. Eu quero que leiam. 4 homens aqui, só tem um presbítero lento, misericórdia. Não importa a tradução. Vamos, 1, 2, não, eita. Tá. Ponho-te neste dia sobre as nações, sobre o reino, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para derribares, e também para edificares, e para plantares. Pronto, amém. Vai desenrolando, né, mano? Devagarzinho. Às vezes é um esperando pelo outro. Mas olha, irmão, esse texto aqui, veja aqui que Deus está falando para Jeremias. Vou pegar a parte final. E também para edificares e para plantares. Então, plantares. Então, os profetas de Deus, eles eram vistos, irmão, como agricultores, como lavradores. E o que é que um lavrador faz, um agricultor faz quando está para plantar as sementes? Ele ara a terra, prepara a terra, coloca a semente, rega. E quando começa a brotar as sementes, né? Começa a brotar, vai crescendo, de repente vai aparecendo o quê? Algumas ervas daninhas. Quando vai aparecer daquelas ervas daninhas, e erva daninha nesta plantação. Então, os profetas de Deus, vistos como agricultores, irmãos, eles eram levantados para remover o mal e plantar a verdade no meio do povo. Não é por isso que tem pastor, irmão, na dispensação da graça? Se não tiver pastor, irmão, o povo faz o que quer. Olha, tem pastor e ainda faz o que faz. Imagine se não tivesse pastor. Tendo pastor, tem gente que faz o que faz. Imagine se não tivesse pastor. Então, os profetas de Deus como agricultores e os líderes atuais também são vistos como agricultores. Eles são postos na igreja para remover o mal pela palavra de Deus. Ele vai usando a palavra de Deus como pá para ir tirando os males que estão na vinha do Senhor, na plantação do Senhor, para que este mal não venha ofertar males maiores ainda na igreja. Vocês se lembram daquela parábola do trigo e do joio? Que o homem, ele dormiu. O agricultor, ele dormiu. O plantador, o dono da terra, plantou o trigo, mas ele dormiu, deu um cochilo lá nele. E pense no cochilo longo. Aquele cochilo foi tão longo
que nasceu junto com o trigo a erva daninha, chamada joio. Vamos arrancar. Não arranca o joio. Deixa o joio aí. Vamos deixar para o fim. Na colheita, a gente arranca o trigo, vai para o celeiro, céu, e o joio vai para o lugar onde o fogo não se apaga. Então observe, irmão, que às vezes a gente cochila. Às vezes o pastor cochila. Às vezes o líder de órgão cochila também, fica cochilando e tal. E naquele cochilozinho, uma erva daninha nasce. E quando nasce, e agora o que fazer? Às vezes dá para se arrancar pela raiz, e às vezes não dá para se arrancar. Vocês se lembram de quando Israel saiu do Egito? Que a Bíblia diz que havia uma mistura que saiu com eles, mistura de gente, né? Saiu com eles ali em caminho à terra prometida, e essa mistura deu dor de cabeça na caminhada de Israel para chegar na terra prometida. Então, irmãos, enquanto Jesus não vier, e enquanto a igreja estiver aqui na terra, sempre haverá mistura. Sempre haverá, irmãos, joio. E fazer o quê? Quem tem que fazer é ter cuidado, para que quem for trigo não se contamine. Quem for trigo, permaneça trigo, servindo ao Senhor, produzindo frutos para a glorificação do nome do Senhor. Então, nós precisamos ter cuidado. Não pense somente que é o pastor, que é o agricultor, né, que é o lavrador, que ele é que responde aqui, mas você também tem uma searazinha. Você que é líder tem uma searazinha. Eu estou aqui na seara maior, né, a nossa igreja aqui no campo. Mas você que é líder, você é líder de uma searazinha. E nessa searazinha você tenha cuidado. Você que é líder, tenha cuidado da sua searazinha, do grupo que você toma conta. Veja direitinho, analise as coisas, observe as coisas, para que assim não venha nenhum mal acontecer e assim prejudicar o povo de Deus. Vamos adiante, ver outro exemplo aqui, outra apresentação dos profetas de Deus na Bíblia. Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2. Êxodo capítulo 7. Eu vou botar os senhores, que os bichinhos estão ali, para não ficar triste. E a gente? Botou senhora, botou coral, botou mocidade, e a gente não vai não? Vai. Os bichinhos de Jacó não ficar tristes. Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2. E a banda vai ser o velho, está representando aqui. Vai ser a banda, que os outros estão espalhados, né? Vai ser o velho aí. Ó, o velho, vai procurando aí. Segundo Reis 17, versículo 13. Segundo Reis 17, 13. Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2 do departamento de senhores. Vocês acharam? Acharam, senhores? Ali os bichinhos são um pouquinho também, né? Segundo Reis 17, 13. Vamos fazer isso aqui, é bom, que quebra mais o gelo. Quem está dormindo se acorda, se desperta. Eu não vou dormir não. Depois o pastor ali dá uma doida nele, ele cita meu nome para ler, e eu vou estar aqui arrebatado. Então, quebra-se o gelo. Vamos ouvir os irmãos, os senhores. Leiam aí Êxodo 7, versículo 1 e 12, por favor. Êxodo 7, versículo 1 e 2. Já? Vamos lá. 1, 2, 3.
Pronto. Irmãos, o que é que a gente vê aqui? A gente vê o profeta de Deus sendo boca de Deus. E tu falarás tudo o que eu te mandar. Então os profetas de Deus eram a boca de Deus falando para o povo. É diferente hoje em dia? Não é diferente a dispensação da graça. Os pastores também, irmão, são boca de Deus também para falar a palavra de Deus para o seu povo, guiar o povo. O Elton representando a banda, segundo o Reis 17:13. Pronto, olha, irmão, o único que saiu numa voz, não foi? Mas também foi ele sozinho, né? Então está aqui, irmão, a 10ª apresentação de Deus, dos profetas de Deus, né? Servos. Veja que aí quando o irmão leu, disse: enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Então os profetas, eles eram apresentados como servos de Deus. E quem é servo, irmão, obedece a seu senhor. O servo obedece ao seu senhor. Eu estive domingo, irmãos, eu não pude estar aqui no culto de missões, que foi o Dia Nacional de Missões, porque o pastor Pinhos é um pastor bem antigo, um dos antigos do nosso ministério, e aí pediu para que eu fosse cooperar com ele na ceia dele, domingo. Então eu não pude estar com vocês aqui, eu sei que foi notificado. Mas olha, por que dizer isso? Porque a gente é servo de Deus. E como servo de Deus, a gente atende a outro servo de Deus. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se pode acontecer um dia, né? Não sei. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Espero também nunca acontecer. Mas se um dia acontecer uma situação aqui de uma festividade na igreja, e o pastor presidente chegar a convocar o pastor do campo para representá-lo ou para acompanhá-lo em uma viagem, em uma igreja aqui por perto, rapaz, vem comigo aqui, eu vou estar por aqui, vem para cá, e aqui é festividade. O que é que o pastor vai dizer? Se fosse eu, o que é que eu ia dizer? Pastor, eu não vou não, porque tem festividade aqui em Campos Frios, e eu tenho que estar presente na festividade, porque eu sou o pastor do campo. Então, se eu for doido, eu digo isso, né? Se eu não tiver juízo. Mas o que é que eu digo? Tá certo, pastor? Vou estar aí, marcando presença aí com o senhor e tal. Então, o pastor presidente, irmãos, ele fica feliz quando isso acontece. Então, se um dia acontecer aqui no campo, não sei se já aconteceu, de repente pode acontecer, eu agradeço a Deus que nunca aconteceu comigo, porque eu não gosto de falhar nas festividades da igreja. Sempre eu estou presente nas festividades dos departamentos, enfim. Eu posso faltar em uma situação, mas se domingo agora fosse um culto de um órgão da igreja, da banda, seja lá o que for, então eu diria: pastor, remarque aí a ceia para que eu possa ir outro dia. Mas nessa agora, irmão, não teve como certo de jeito nenhum. É um Dia Nacional de Missões a nível nacional, mas isso aí abrange a toda a igreja. Eu sei que a igreja é compreensiva e entende a situação. Então, nós somos servos de Deus. E eu fui para lá, irmão, fui para Jundiá. E antes de ir para Jundiá, eu estava com uma palavra de Deus para ministrar. Eu tinha uma palavra de Deus para ministrar a igreja lá em Jundiá. Mas quando foi no domingo, ou foi de manhã ou foi à tarde, não me lembro, enfim, foi domingo. Aí eu olhando o material, não entrou, não encaixou, e eu disse: Jesus, e agora? Vai ser hoje à noite, e eu tenho que levar uma palavra para a Santa Ceia na igreja. E quando eu olhei o material que está aqui nesse próprio sermonário, quando eu olhei aquele material, tocou a minha alma, e eu disse: Jesus, mais uma palavra dessa, levar para um culto de Santa Ceia,
Jesus, esse material não tem nada a ver, de jeito nenhum, com o ato, mas tocou na minha alma. Eu disse, eu vou levar porque Deus tocou na minha alma, eu vou levar essa palavra. E eu cheguei lá, ministrei a palavra de Deus, e o tema foi esse: qual é a sua prioridade? E eu ministrei essa palavra para os irmãos ali. Foi a segunda vez que eu ministrei, porque a primeira foi na congregação e a segunda agora foi em Jundiá. Qual é a sua prioridade? Baseado em que texto? Em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, qual é a sua prioridade? E eu ministrei a palavra, ministrei e tal. Acabou o trabalho do Senhor naquela noite. Aí veio um irmão, depois veio outro irmão, outra pessoa na casa do pastor falou da palavra, né? O próprio pastor Pius também falou. Então, nós somos servos, irmãos. O pastor da igreja, ele é servo de Deus. Ele tem que entregar à igreja aquilo que a igreja realmente merece. Deus é que sabe a necessidade. Talvez a maioria não precise daquele alimento, mas vai ser alimentado e se resguardar. Talvez seja uma pessoa que esteja necessitando daquela palavra, ou meia dúzia, enfim. Mas o importante é que o pastor, ele deve obedecer a ordem de Deus. Está vindo à minha mente aqui, eu não sei se eu já contei aqui uma vez, de uma situação lá em Viçosa. Eu estava andando em direção ao outro lado da Ponte Velha. Quem foi em Viçosa sabe qual é a Ponte Velha. Tem a Ponte Metálica, que é a mais nova, e tem a Ponte Velha. E eu estava no lado de cá, e parece que eram dois jovens na minha frente, acho que uma faixa de 50 metros, eu acho. E eu sei que naquela distância que aqueles jovens estavam na minha frente, veio aquele impulso para dizer uma palavra para aqueles rapazes. E eu fiquei temeroso para não dizer, eu vou dizer nada. E aquele negócio ficou me inquietando, aquela palavra. E eu me aproximando daqueles dois rapazes. E quando eu cheguei perto dos rapazes, eu peguei e falei a palavra de Deus que estava inquietando dentro de mim. Quando eu falei, eu joguei, eu acho que foi uma quinta, e fui mais de 1000 na frente, mas eu tive que entregar. Agora é fácil? Não é. E entreguei uma mensagem para aqueles rapazes ali. Então nós somos servos. Como servos de Deus, a gente tem que entregar a palavra de Deus para o povo. Se é uma palavra que vai agradar, maravilha. Mas se for uma palavra que não vai agradar, que vai machucar, o pastor vai falar ou não? Se ele for servo, ele tem que entregar a palavra de Deus para o povo, porque é Deus que sabe a necessidade do povo. É Deus que conhece o íntimo da pessoa. E às vezes a pessoa chega no santuário numa situação não tão boa, mas que Deus tem uma palavra, seja de correção, de orientação, um conselho para aquela pessoa, uma advertência, uma instrução, uma palavra Deus tem para alguém que está naquele lugar. Basta a pessoa estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Diante disso, irmãos, a gente vai partir para outro legado. Olha, irmãos, até agora legados negativos, né? Eu disse que não ia rechear, mas eu tenho aqui este e outro legado negativo, mas eu estou querendo partir para legados positivos. Se não rechear os legados positivos, mas pelo menos citá-los, dar o texto e dizer uma cosita, né? E vamos embora para partir para outra situação. Mas outro personagem que deixou um legado negativo, abra a sua Bíblia aí, 1 Reis capítulo 15, 1 Reis capítulo 15 e versículo 3.
Isso é para a gente ver, irmãos, que a Bíblia ela é uma fonte inesgotável. Se a gente se deter para ler, para estudar, pedir que Deus ilumine o nosso quengo, abre Jesus meu quengo aqui para entender, para que eu prepare o material, Deus nos dá, irmãos, Deus nos dá. Não tem desculpa na vida de nenhum pastor em dizer que não tem, né, uma palavra para a igreja. Não tem desculpa, porque se ele orar, se ele pedir a Deus para iluminar, Deus vai dar, porque Deus quer alimentar a sua igreja. Deus quer alimentar a sua igreja. 1 Reis 15, versículo 3 diz assim, ó: e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Quando você vai para o versículo de número 2, versículo 1 e versículo 2, você descobre que este camarada, que andou em todos os pecados que o pai dele tinha cometido, foi Abias, né? Então Abias, irmãos, ele foi um rei que teve um reinado também curto, segundo o versículo 2, que reinou 3 anos em Jerusalém. 3 anos. Mas os 3 anos que ele reinou, ele andou, não foi em quase todos, foi em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes deles. Na Nova Versão Transformadora, diz assim, ó: cometeu os mesmos pecados que seu pai. Você pode perguntar, qual foi o legado, pastor? De andar nos pecados de outra pessoa. Abias andou nos pecados de outra pessoa, a saber, seu pai. Cometeu os mesmos pecados que o pai tinha cometido. E aqui, irmãos, eu coloquei o seguinte: cometer os mesmos pecados é repetir atos vistos como prejudiciais. Aí veja quais foram os pecados que o pai desse sujeito aqui cometeu, e você vai ver também o mesmo caminho, a mesma repetição de atos prejudiciais que Abias cometeu. Seu pai foi Roboão, e agora ele repete os mesmos pecados, comete os mesmos pecados que o seu pai. Cometer os mesmos pecados, irmãos, fala de cumplicidade. Você ser cúmplice. Abias foi cúmplice do seu pai, cometeu os mesmos pecados que ele. Cometer os mesmos pecados, irmãos, é concordância, é você concordar. Vocês se lembram, os mais novos não, mas os mais antigos devem se lembrar, que as irmãs, elas não podiam aparar o seu cabelo. Elas não podiam, né? Eu lembro de um dia do pastor Manuel Francisco, de saudosa memória, que lá em Viçosa, em um culto, 7 moças de bom testemunho, moças decentes, 7 moças foram disciplinadas porque apararam o seu cabelo. E não podia, vocês sabem disso. Mas olha, irmão, alguém dizia: eu estou aparando, não estou cortando. Poxa, que lógica é essa? O meu cabelo bate aqui no ombro, aí eu vou aparar um palmo, 2 dedos, 3 dedos. Irmão, se apara, corta. Não importa se 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. Aparar é cortar do mesmo jeito. Aí tinha gente naquela época que disse: não, eu não cortei, eu aparei. Mas aparar é cortar, não tem para onde. E hoje, irmãos, eu quero falar para as irmãs que tenham cuidado com seus cabelos, cuidado com os produtos químicos que vocês usam para esticar o cabelo. Tenha cuidado, certo? Porque produtos químicos, teve mulher que teve o seu cabelo, irmão, que caiu por causa de produtos químicos. Por causa de produto químico. É uma borboletazinha. Deixa a bichinha, fosse morcego, mas né? Então, tenham cuidado, irmãs, com os produtos que vocês usam
no seu cabelo. Não é todo mundo que vai. Eu vou pedir fulano para fazer um negócio aqui, botar uns produtos aqui. Aquele produto, se não for na medida, ou se não for orientado para o seu cabelo, vai prejudicar seu cabelo. Então tenha cuidado, certo? Tenha muito cuidado. Então, hoje em dia, você, irmão, que tem seu cabelo aqui na cintura, não apare para cá não. Não apare não, que você está cortando do mesmo jeito. Meu cabelo é na cintura, eu vou aparar aqui no ombro. Meu cabelo está no ombro, eu vou aparar aqui na nuca. Não faça uma doidice dessa não. Não faça uma doidice dessa não. A Bíblia diz que quem tem que cortar o cabelo é o homem. O homem tem que cortar seu cabelo. Agora a mulher está com o cabelo na cintura e apara aqui para o ombro, irmão. Isso é certo? Não é certo. Não é certo. A não ser que botou um produto químico e vai cair os cabelos tudo e ficar careca. Já pensou? Aí, mas não façam esse tipo de coisa, irmãs. Não façam. Honre o cabelo que Deus lhe deu. Tenha o máximo de cuidado, porque daqui a pouco você vai estar que nem o meu cabelo aqui, baixinho. Aí já é demais, pelo amor de Deus, né? Pelo sangue do Cordeiro. Não ande nos pecados de ninguém. Ah, mas fulano faz. Aí fulano faz, vai para os quintos dos infernos, aí tu vai junto com ele ou com ela para os quintos dos infernos, porque fulano faz do mesmo jeitinho. Cumplicidade. Não ande nos mesmos pecados de outro. Não ande. Não tenha cumplicidade. Andar nos mesmos pecados de outro, ou cometer os mesmos pecados, é concordância, é você concordar. É você concordar. Não, mas fulano está namorando com uma pessoa não crente. Ora, aí eu vou namorar com uma pessoa não crente também, porque fulano está namorando. Você está concordando com aquele pecado. Você está seguindo os passos de Abias, que andou nos pecados do pai dele. Então não cometa esses mesmos pecados. Irmão, se você vê um crente troncho, não vá na onda de crente troncho não, irmão. Eu não sei o que é que tem crente que prefere seguir os passos de crente troncho do que querer seguir os passos de crente direito. Olha para fulano ali, rapaz, olha, eita pro irmão, para irmã, rapaz, direitinho assim e tal. Eita, eu vou seguir os mesmos passos desse irmão, dessa irmã. Agora, quando vê um crente com a vida malafubenta, quando vê um crente com a vida espiritual toda troncha, aí eu vou querer seguir os passos. Eu compartilhei no Instagram uma fala de uma mulher falando sobre esmaltes, né? Sobre esmalte, que não, cuidado com as crianças que querem usar esmalte, porque aquilo ali traz problema. E quando eu olhei para a unha da sujeita, estava do mesmo jeito, pintado de esmalte. E os males só vêm para quem é criança, não vem para adulto não, é? Maquiagem, irmãos, olha, eu guardei um materialzinho no meu celular sobre maquiagem. Eu não fui a fundo ainda não, para pesquisar os malefícios de uma maquiagem. Eu vi uma foto hoje de uma mulher que está circulando na internet. Eu disse, não, aqui não é a mesma pessoa não, porque nenhuma foto, meus irmãos, pense no rosto bonito. Pense bonito o rosto, rapaz. Meu Deus, não tem defeito desse rosto não. Os olhos. Quando foi na outra foto, parecia a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Numa foto uma princesa, na outra a Cuca. Eu disse, não é a mesma pessoa não, pelo amor de Deus. O poder da transformação da maquiagem. A maquiagem transforma, irmãos, né? Tapa os buracos que tem na cara, tira os pés de galinha, os pés de galo, tira tudo, irmão, parece, né?
Mas há malefícios também na maquiagem, irmãos, há malefícios. Eu vou ver se eu dou uma pesquisada, que eu deixei guardar no material, que eu pensei um dia de dar uma palavra para a igreja, né? Sobre maquiagem. A igreja de Cristo, irmãos, ela não precisa, espiritualmente falando, né? A igreja espiritual, ela não precisa de maquiagem, não, porque a igreja de Cristo espiritualmente ela é linda. Mas fisicamente falando, irmão, a beleza da mulher não está na maquiagem. A beleza da mulher está na sua naturalidade. Naturalidade. O rosto de uma mulher natural é mais bonito do que o uso de maquiagem. É só pegar cal, molhar na água, bota na cara o cal, deixa lá, ou uma massa corrida e pega lá e... Mas os antigos aqui sabem que nós não tínhamos esse costume de usar maquiagem. As mulheres, né? Nós, as mulheres, né? Não se tinha costume das mulheres usarem, ficar pintando as unhas. E pinta as unhas de roxo, a outra de amarelo, a outra de verde. Eu disse, que diabo é isso, pelo amor de Deus? Cada unha de uma cor. E agora bota desenho, bota estrela, bota meio monte de coisa. Olha, irmãos, eu ainda permaneço nessa mesma doutrina e bons costumes. Eu ainda permaneço. Ninguém aqui pode levantar o dedo em riste e dizer, a irmã Sheila usa maquiagem. 2 anos e pouco que estamos aqui, vocês nunca viram Sheila, é a naturalidade. Irmã Sheila usa esmalte nas unhas das mãos e dos pés. Você nunca viu. Sabe o que é isso, irmão? Sheila do mesmo. Não, vamos lá. É conservar, irmãos. É conservar aquilo que a gente aprendeu. É conservar. Nossas irmãs são doutrinadas há muitos anos a não usar calça. Nossas irmãs são doutrinadas há muitos anos a não usar calça, salvo nas suas profissões, que aí ninguém é doido, né? Trabalha, está lá estudando, seja o que for, e às vezes, né, mas olha, irmão, Shelley, quando estudava, nunca usou calça. Shelley, quando estudava, nunca usou calça, era saia. Sheila, quando estudou, nunca usou calça, era saia. Shelley, Sheila estudando, e Sheila, não. Agora ela está fazendo enfermagem e está aquele negócio lá, aí é tolerável, né? É tolerável. Estou mostrando aqui que a gente não pode ser aquele sagaz, tem que compreender as situações. Então tem funções na vida de uma mulher que ela usa a calça que é necessária. Agora imagine uma coisa, vai chegar o dia da eleição, 6 de outubro vai chegar o dia para a gente votar. Agora eu pergunto e não quero resposta. Pergunto e não quero resposta. Para que uma irmã da Assembleia de Deus de Campos Frios e votar de calça? Para que ela vai votar de calça? Para que ela vai votar de camisa regata? Me diga, para quê? Para que ela vai? Não seja cúmplice. Não haja concordância. Não repita os mesmos atos vistos como prejudiciais. Não ande nos passos de Abias, de cometer os mesmos pecados de seu pai. Eu vou aqui para Caruaru, eu vou para Recife, eu vou para Palmares, eu vou para Maceió, fazer uma viagem. Lá vai uma irmã da nossa igreja de calça. De calça. Oh, irmãos, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. É demais isso aí. Uma viagem, vai viajar para voltar no mesmo dia, no outro dia, e vai ter que ir de calça. Que é isso, irmãos? Onde está a conservação daquilo que a gente aprendeu, aquilo que nós fomos ensinados? Onde é que está? Moças da nossa igreja, de vez em quando eu vejo aqui na rua de bermuda.
moças da nossa igreja, de bermudinha, irmãs, né? Irmãs, seja moça, seja casada, de bermuda. Onde é que está a sua roupa de crente da Assembleia de Deus? Onde é que está a sua roupa, irmã, que você está andando em Campos Frios de bermuda? Agora eu vou dizer, os pais é que devem atentar para isso. Os pais atentem. Quem tem filha na igreja aqui, veja a roupa que sua filha está saindo para a rua. É de bermuda, é de camisinha de alça. Daqui a pouco vai amarrar mostrando a barriguinha todinha, a mocinha da Assembleia de Deus de Campos Frios, andando aí chamando a atenção. Você que é pai, você que é mãe, atente para as roupas da sua filha. Atente para as roupas do seu filho. Os nossos filhos não podem andar na rua, irmão, de camisa regata também não. Os machos não. Eu sou homem, eu vou usar a camisa regata aqui na rua. Não. Use camisa com manga curta aqui e vá-se embora. Que é isso? Qual é a imagem que o povo vai ter nossa, irmão? De uma igreja conservadora ou uma igreja Assembleia de Deus que não é mais conservadora? Antigamente as pessoas não queriam dizer, olha, pense numa igreja rígida, que é a Assembleia de Deus. E quando eu for crente, eu quero ser crente na Assembleia de Deus, que é uma igreja rígida. Era o que o povo dizia. Hoje tem pessoas que não creem que dizem, eu não sei se fulano é da sua igreja, eu não sei se fulano é da sua igreja. Por quê? Porque as roupas denunciam. Roupa, irmão, não quer dizer santidade não, de jeito nenhum. Mas as roupas, elas revelam o que está em nosso interior, o nosso caráter. Revelam. Então que você, já pensou se eu, o pastor da Assembleia de Deus, andasse aqui em Campos Frios de camisinha regata, bucho quebrado, e eu de camisinha regata aí, o que era que vocês iam dizer? Olha o Budinha. Olha o Budinha ali da igreja. Olha o Buda ali da igreja. Vocês iam meter o sarrafo em mim. Por quê? Porque o pastor tem que ser o exemplo. Se o pastor tem que ser o exemplo, irmão, você também tem que ser exemplo. Ser exemplo dos fiéis. Então vamos andar decentemente, as moças, os rapazes, as mulheres, os homens, certo? Vamos andar direitinho, pelo amor de Deus, tá certo? Vamos ficar em pé, 3